Oi Capricórnio, tudo bem com você? Eu espero muito que sim, esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal, tá? Hoje na sua energia, Capri. Vamos ver o que o oráculo e o tarô quer revelar. A gente vai olhar para o próximo momento da sua vida, tá? Para a próxima temporada que você vai adentrar. Energia geral não, na verdade, a mesa é aberta, leitura intuitiva, então eu vou sentindo aqui a carta, vou sentindo a mesa e vendo o que você precisa ouvir nesse momento. E vou te passando, tá bom? Então vamos lá. Me conecto com meus guias, anjos e arcanjos. Peço clareza mental da minha fala para que eu possa te trazer um direcionamento nesse momento. Por gentileza, oráculo. Energia de Capricórnio, qual a mensagem? Essa carta saiu para Touro. Se você tiver interesse, você pode assistir. E o espírito do cisne saiu para Câncer, se eu não estou enganada. Então você também está convidado a assistir. Ok? Abundância. Tá, não era isso, mas veio essa palavra aqui. Aqui é... Consiga determinar os seus limites, né? Impõe o seu limite de maneira mais assertiva. Sobreponha, ultrapasse, na verdade. Seja capaz de ultrapassar todos os obstáculos. E aqui no fundo do baralho, um mergulho profundo. Então, existe alguma situação, talvez, que você, por algum tempo, não conseguiu colocar alguns limites saudáveis, tá? Ser mais vigoroso, vigorosa com essa situação. E tá sendo proposto, tá certo isso? Que você ultrapasse por esses obstáculos, que não deixe que isso faça com que você fique paralisado. A chave dessa situação provavelmente está em aspectos emocionais. E realizar mergulhos, realizar introspecção, realizar processos de autoconhecimento vai fortalecer esse seu processo. Só que isso é uma coisa bem profunda do seu ser. Então, para ser acessado é necessário muito comprometimento e envolvimento. Atenção, carinho, amor, gentileza, né? Porque pode estar conectado ali lá no negocinho bem profundo do seu subconsciente que não é tão fácil acessar num primeiro momento. Porque eu abri a leitura e só me veio essas informações. Eu não consigo cavocar muito além, né? Tá bem superficial e a gente tem duas cartas bem importantes aqui, duas figuras muito importantes aqui. Eu vejo você olhando para um futuro, tá? O qual você vai mudar essa situação, você vem a transformar essa situação. E você muito bicudo, muito... Calma, deixa eu entender essa palavra. Pontudo, olha isso, sabe? Isso que eu quero dizer é você se projetando muito nas situações, assim, de cara mesmo, sabe? Engraçado, né? Por conta dessas duas figuras aqui, eu vejo isso. E também vejo um teor de leveza nesse processo. Eu não vejo você passando por dificuldades muito grandes para fazer essa transformação, porque você é uma pessoa leve de espírito. Você é uma pessoa bem querida, sabe? A sua energia é muito boa para realizar as coisas que você precisa e transformar aspectos poderosos na sua realidade. Então, se você não sabia disso, eu tô te falando para você se apossar desse poder, dessa característica sua. Então vamos lá, por gentileza, tarô. Aqui as trocas, quando são coniventes para você, satisfaz uma parte do seu ego. Eu não sei de onde veio isso, tá? Mas veio aqui no canalizado. Então, colocar limites é um processo importante para você, mas também olhar para essas questões de ego, de soberba é importante. Porque se você acha que você é extorquido, só que em algumas situações você, por mais que não viva na prática, mas projeta que
você tá no controle, talvez não seja tão favorável para você. Isso, né? Então, assim, acaba distorcendo, porque de nada adianta você ser vítima de algumas situações e em outras. E na verdade, no fundo, você tá sendo mesquinho com o outro, mesquinho até consigo mesmo. Porque se colocar numa postura diferente da qual você está sentindo para o mundo te ver da maneira que você quer, é manipulação. Então, deixa eu te explicar, né? Porque isso não é uma afronta, e sim uma questão de consciência para você poder se aprimorar como pessoa. Não quero que você se sinta ofendido, ofendida. Se você passa por injustiças e se coloca... É um exemplo, tá? Não é surreal. Injustiças e coloca como vítima. Mas lá dentro do seu ser, você tem certezas profundas de que o outro lado é desregulado, de que, na verdade, quem tá ganhando é você por ser mais sábio e conseguir sair como coitadinho, coitadinha da situação, isso provoca desequilíbrio energético, tá? E aí o seu mundo interno vai ser muito diferente do mundo externo. Você pode pensar que você tá ganhando vantagem com isso, mas na verdade isso tá adoecendo você. Isso pode causar desidentificação com o mundo material, desconexão de si. Você pode passar em algum momento de estresse por despersonalização ou desrealização, que é se desconectar de quem você é mesmo, não conseguir se enxergar no espelho, ou então se desconectar das coisas da sua vida, né, tipo da sua casa, do seu trabalho, das pessoas que estão ao seu redor. Isso acaba sendo um mal que volta para você mesmo. As outras pessoas, elas vão estar só num instante com você, só em uma ou outra experiência. Já você vai ter que estar com você o tempo todo. Por isso que é importante que você faça esse trabalho de amor próprio. Porque as vitórias que você tem, elas não precisam vir acompanhadas de decepções, né? Essa questão da vitória, ela pode ser diferente. Você não precisa se sentir aprisionado a sempre ter estruturas extremamente concretas e estar numa posição de administrar tudo com muita sabedoria. Isso não é a maior coisa do mundo, né? A maior exigência. Na verdade, é importante que você olhe com atenção para as coisas que te chateiam, que te deixam desmotivado e desacreditado, e até pelos julgamentos que você possa vir a receber, ou processos com trocas com pessoas que não te dão exatamente o que você merece, né? Por exemplo, tá num trabalho onde você não ganha tanto quanto acha que deveria, e você acaba, enfim, criando toda essa distorção que eu tinha contado agora para você, né? O que acontece depois de todo esse processo de observar isso? Você consegue ter mais sabedoria em colocar os limites. E eu vejo você mais enérgico para colocar esses limites. Então, até às vezes, assim, você pode ser bem direto e reto com algumas pessoas. E isso não tá errado, não, tá? Isso tá certo. Desde que você esteja sendo honesto e verdadeiro consigo, também não precisa desrespeitar o outro, né? Mas enfim, você sabe. Honesto consigo, isso vai te tirar de algumas situações importantes. Porque olhar agora para o futuro, olhar para as maneiras que você quer viver, com os objetivos que você quer conquistar, é importante. Então, fazer essa varredura interna e externa nesse momento é muito essencial para você conseguir alcançar objetivos que vão estar mais alinhados ao seu coração. E aí, após esse processo que você realiza, eu vejo você se distanciando de coisas que não foram satisfatórias para você. Situações, pessoas que você colocou muita dedicação e sente que ali não vai virar mais nada, entendeu? E se você colocou a sua verdade na mesa e não foi acolhida, um beijo, meu amor, eu tô indo pra outra, tchau, tchau. Entende? Mas tudo isso também muito regado a processos de profunda conexão consigo, de autoconhecimento, de quietude, como eu tinha comentado, tá? Então vamos lá, clarifica os 6 de ouros. Ó, aqui eu vejo você dando abertura para esse processo de eu compreender os seus limites, que você vê aspectos que você abraça e segura, nem precisa ser apegos reais, mas assim, coisas que você se liga muito
e acaba transformando as situações da troca em dificuldades maiores do que precisam realmente ser. Porque tem estruturas que levam tempo e paciência, né? E segurar elas não faz com que isso não se desenvolva. Faz com que sempre haja uma questão de será que eu tô dando mais, será que eu tô dando menos, né? Você pode até ter atitudes, ter princípios interessantes sobre querer oferecer, né, o seu potencial para as outras pessoas, até para o mundo. Porém, quando se trata também de algumas coisas que são importantes para você, agora é um outro lado da moeda, né? Nem sempre necessariamente você tem que abrir mão de tudo para agradar o outro, para que seja justo para o outro. Então, talvez a injustiça que você pratica internamente se desdobre externamente também, né? Ou a injustiça que você tem externamente volta internamente para você. Então, isso é um aprendizado da sua alma, isso é um processo que o seu eu resolveu passar nesse momento para conseguir evoluir a sua psique, evoluir a sua alma e para um novo momento da sua vida onde essa questão das trocas elas vão ser tão fluidas que não vai precisar ficar olhando, né, nos detalhes. Será que a pessoa me deu 1,25 e se eu der para ela 1,26 estou dando a mais, ou 1,24 estou dando a mais? Sabe, não tem muito dessa. Mas isso é um processo de maturação interno também, porque tudo aqui está ligado à questão material. Então, às vezes, processos que você teve de falta, não vejo você passando por escassez, mas assim, todo o ensinamento que você teve sobre a matéria, que está impactando nisso, né? Pode ter sido algo lá da sua infância, enfim, você não teve seus limites respeitados em relação a processos materiais mesmo assim, né, mais práticos da vida, e isso desencadeou nesse processo. Eu vejo também aqui algumas pessoas que estão vivendo isso dentro de um aspecto de casamento, sabe? Onde o amor também vem à tona e aí acaba dificultando um pouco mais. Mas tudo isso é um desenvolvimento que você passa. Deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho. 7, 8, 17. É um trabalho que você se dedica mesmo, tá? É uma ação que você coloca dentro dessa situação para que ela se desenrole. E eu acho que muito dessa ação é esse limite que eu comentei com você que você precisa colocar, determinar dentro da sua experiência, tá? Clarifico 2 de paus. Vamos lá, Capricórnio. Depois de verificar os aspectos que você pode ter opção de viver no seu futuro e o que você quer viver, eu vejo você se soltando um pouco mais em relação às experiências que não fazem com que você se sinta livre. Uma questão muito conectada com liberdade. Aqui, depois você se conecta com essa questão forte da liberdade, sabe? Porque eu vejo que você não vai querer mais ficar olhando para coisas que não deram certo, que não foram exatamente como você gostaria e acabar se esquecendo de olhar ao redor e ver que há outras oportunidades. Porque o que acontece aqui? As copas que você está olhando, né, as partes que contemplam o seu emocional que você vê nesse momento, é só uma parte. Só que isso precisa ser enxergado também nas trocas, né? Nas questões do equilíbrio do mundo como um todo. Então, quanto você acha que você está doando e quanto você acha que você está recebendo. Mais uma vez esse aspecto aqui, tá bom, Capricórnio? E isso tá bem ligado à sua a um insight que você vai ter, uma visão mesmo assim das coisas, que como que você projetar o seu futuro de uma maneira livre exige que você se solte de amarras que você mesmo determinou. Então, quando você acha que algo não foi bom o suficiente, nem sempre é porque não foi, é porque você está olhando sempre para esse aspecto negativo. Você tem uma cabeça às vezes tendenciosa a ficar medindo o potencial de cada coisa e quem sabe às vezes em alguns momentos até ser negativo de uma maneira desnecessária, compreende? Mas aí depois de iluminar a sua mente, de ter esse insight poderoso que faz você ver isso, algo assim, essa maneira de sempre estar na defensiva, de sempre estar medindo, de sempre querer colocar muito
uma barreira assim, para processos importantes, e veja que isso aqui não é sobre limites saudáveis, e sim barreiras em excesso, desequilibradas, que daí não precisa. Então também tem essa ambiguidade energética, né? Tem coisas que talvez você dá limite que não precisava, e tem outras que você tem que pôr limite e você não tá dando. Mas isso vai ficar mais claro na sua mente, consequentemente você vai poder baixar a guarda de algumas situações para aproveitar melhor experiências que você tem a viver aqui na matéria. Oportunidades que são dadas para você, que por em excesso você ficar tentando sempre compreender, né, a solidez daquilo, quão justo também é, né, alguns aspectos assim, você acaba não aproveitando. E aí que as experiências entre pessoas, construir coisas em conjuntos, acaba ficando um pouco mais difícil. E é importante que você manifeste isso. Manifeste isso também de um lugar onde você seja mais corajoso, desbravador, sabe, da sua experiência. E para você também conseguir evoluir aspectos que eram da sua criança interior, que era corajosa, e que hoje não é mais. Corajosa em que sentido? Em correr atrás do que é seu por direito, que você gosta realmente, que vai contemplar você financeiramente, materialmente, mas também te dá aquela sensação de casa, de aconchego, de uma coisa que é gostosa de ser feita, né? Qualifica, por gentileza, o 8 de copas. A justiça. Mais uma. Aqui, ó, o rei de paus que estava no fundo do baralho, eu tava comentando sobre ele, né? Eu não mencionei, mas essa questão de fazer na vida os seus desejos, dessa questão que era da sua infância de ser corajoso e aí ter coragem de colocar isso no mundo em relação a se direcionar a aspectos importantes para você, que contemplam a sua experiência de uma maneira mais profunda, vai reger aqui o seu próximo momento, né? Então você consegue se distanciar de processos frustrados, processos que a compreensão, na verdade, de que o que não foi como você esperava não é um caso perdido. Na verdade, você está indo agora em direção ao que vai fazer sentido real para você. E isso de uma maneira que você consegue ver os dois lados da moeda, você consegue equilibrar as relações, você consegue compreender o seu lado mental e o seu lado emocional. Então, tudo aqui acaba tendo um equilíbrio maior. E muito porque da vazão que você dá internamente para trabalhar as questões de regulamento energético, né, de ação diferente de sentir, ação diferente de pensar, que fazia aquele aspecto no início, eu comentei que você acaba tentando manipular até algumas situações, né, tentando sair de um papel sendo que você está sentindo de outro, isso causa conflito energético. Então todo esse processo ele vai se equalizar, vai ficar mais equilibrado, né? E a sua vida tende a trazer esse significado maior. Isso é um obstáculo importante a ser superado, isso é um grande processo que você vive para ultrapassar um limite já meio que estava estabelecido em você, mas que estava comprometendo o seu avanço aqui, né? Deixar as situações é importante, deixar alguns aspectos que estão muito ligados há muito tempo com o nosso emocional é importante. E trazer justiça para dentro da própria vida, com certeza é algo que faz sentido. E você vai ficar bem feliz de poder aproveitar isso, né? E isso vem muito do seu coração, vem muito do seu processo interno de encontrar as respostas. E não ficar se pautando no que você vive com as outras pessoas para ir determinar o seu mundo interno. Na verdade, um processo contrário. Colocar no mundo que existe dentro de você. E isso com bastante bem colocado, sabe, Capricórnio? Você se sentindo bem colocado na situação para se movimentar em direção a isso. E aí, consequentemente, com todo esse processo, você acaba vivendo as suas emoções de uma maneira mais saudável, mais profunda, o seu emocional, e isso, consequentemente, expressando para os outros, né? Fazendo essa conexão entre o que acontece dentro do seu cosmos interno e o cosmos externo, né? Então, a sua vida interna, seu mundo interno e seu mundo externo.
esse subir num processo de elevar a sua consciência, a sua sabedoria e ser resiliente. Compreender também a resiliência que você desenvolve a se comprometer a passar por esses processos. Isso faz com que você tenha realização na sua vida, né? Pode concretizar grandes objetivos, como ter um trabalho de sucesso, ter uma grande família, ter uma coisa importante para você na matéria, alcançar esse patamar tão esperado que você tem como um critério pessoal seu, né? Que daí você sabe melhor do que eu qual que é esse critério. E libertando a sua mente de sofrimentos que eram projetados no seu coração e acabava dificultando tudo que a gente conversou até agora, né, Capri? Então é isso que eu tinha pra você. Eu espero muito que você tenha gostado, Capri. Se você gostou, contribui com o seu like, se inscreva no canal, tô sempre por aqui trazendo uma mensagem de coração pro seu coração, tá bom? Um beijo pra você, desejo o melhor pra você hoje e sempre. Tchau, tchau!